Fala aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês, visionários? Bem, pessoal, como eu havia dito para vocês, essa aula é a nossa aula do dia 24, que eu não pude ministrar a vocês, né? Por problemas de saúde, do qual meu filho foi acometido, então eu precisei faltar. Mas aí, para a gente poder cumprir tabela, cumprir os nossos conteúdos, eu vou disponibilizar então, já estou disponibilizando, já está aqui para vocês, essa aula que fala sobre a África. A África antes da colonização, o nosso capítulo 4, ou o nosso módulo 4 da apostila, tá? Ou do livro, né? Bem, tá aqui essa família, minha família. Oh, tô brincando, não é não? Parece, mas não é. Enfim, a típica família africana. E aí nós temos que fazer algumas considerações quando nós vamos falar sobre África, tá? Considerações do tipo, vocês vão pensar assim, professor, você tá me zoando, né, professor? Você vai me falar um negócio desse, mas eu preciso falar. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: muita gente se confunde. A África é um continente, não é um país, ok? A África é um continente com vários países, assim como a Europa é um continente com vários países, assim como as Américas ou a América é um continente com vários países e por aí vai, tá? Então, geralmente as pessoas, né, fazem muita confusão com relação a isso, tá legal? África é um continente, onde dentro desse continente abriga diversos países, ok? Inúmeros países. Marrocos, Líbia, Etiópia, Egito, Sudão, África do Sul, que é um país. África do Sul é um país. A África é um continente, ok? Somália, já falei Somália? Somália, a ilha de Madagascar, e por aí vai. Moçambique, e vai embora. Muitos, 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 muitos e muitos, tá legal? Uma outra coisa também que a gente precisa considerar a respeito da África, além de ser um continente com vários países, esses vários países africanos, cada um deles possui línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes e, na época, antes da chegada, antes da colonização europeia na África, né, era um continente onde nós vamos ver uma intensa atividade comercial de indivíduos e por aí vai, tá? Temos reinos, nós temos tribos, enfim, nós temos vários sistemas políticos diferentes também na África. Vários sistemas, vários ecossistemas diferentes também. Na África nós temos deserto, nós temos floresta tropical, nós temos savana e por aí vai, tá legal? Tudo isso que eu falei até agora é para exemplificar para vocês que o continente africano é um continente imenso, multirreligioso, multicultural e multilinguístico. Beleza? Então a primeira coisa a se considerar, tá? Se você já sabia, tudo bem, beleza. Mas a questão é que tem muita gente que não sabe dessas coisas. Tem aluno meu que, quando dou aula de África, ele fala assim: o quê? O Egito fica na África? O kit faraó, o kit pirâmide? É, na África. Norte da África. Né? Como vocês até já estão vendo aqui, que eu estou passando aqui as páginas, vocês já estão percebendo aqui as imagens e tudo mais. Bem, dito isso, fazendo essas considerações, vamos falar então da África enquanto esse continente multicultural, multirreligioso, multilinguístico,
ali antes do período da colonização. Porque quando os europeus chegarem na África, muitas coisas vão mudar. Bem, nessa parte aqui da apostila fala sobre reinos, tribos e sociedades africanas. O que isso quer dizer? Como eu falei anteriormente, na África nós vamos ver, no continente africano nós vamos ver vários sistemas políticos, sistemas sociais diferentes. Então, em algumas regiões da África nós vamos ver reinos ou impérios. O que seria um império, professor? Qual a diferença de império para reino? O reino é uma região ali delimitada, né, por um espaço, possui o governo de uma autoridade, e um reino é quando e um império, perdão, é quando esse reino, por exemplo, ele começa a conquistar reinos vizinhos e anexar esses reinos a ele, formando um império, ok? Então, um império seria um conjunto de reinos e povos conquistados por um determinado reino ou uma tribo mesmo, tá? A tribo é um conceito mais local, menor, né? Uma família ou várias famílias agregadas ali, unidas em uma região, podem formar uma tribo. E nós vamos ver também outras formas de sociedades, né, que vão ser criadas lá. Então, na África, nós temos aqui uma variedade de experiências humanas, ok? Uma variedade imensa de experiências humanas, de tipos de organizações políticas diferentes. E quando os europeus chegaram na África, no continente africano, lá já existia essas sociedades, esses reinos e esses impérios já desenvolvidos, ok? Com suas práticas, costumes, tradições, idiomas e religiões próprias. Na região da África Ocidental, por exemplo, os reinos que mais se destacaram foram do Ghana e do Mali. O reino do Ghana estava localizado entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal, mais ao norte de onde hoje se encontra o país chamado Gana. Então, se você vê um mapa lá, um país chamado Gana, o reino de Gana, na época, lá atrás, ele não era exatamente localizado ali onde você vê no mapa hoje. Ok? Por quê? Porque quando os europeus chegaram na África e colonizaram a África, eles modificaram muito, fizeram intervenções em muitas dessas organizações. Então nós vamos ver impérios que não vão existir mais, reinos que não vão existir mais, regiões que foram deslocadas, né? Tribos de pessoas que estão inseridas num outro contexto tribal. Por isso que na África tem muita treta, tem muito conflito entre tribos, porque juntar esses caras, os europeus, por acharem que todo mundo era a mesma coisa, né? Ah, é tudo preto, é tudo igual. Então, juntar esses caras confinados num mesmo espaço e eram rivais, entendeu? Então, na África até hoje, nós temos muitas confusões entre grupos étnicos, entre grupos sociais, porque eles são diferentes. Aí botaram os caras no mesmo país e aí não dá certo, enfim. Então, isso é uma das questões. Se você for olhar no mapa o reino de Gana, o reino do Gana e o país Gana, você vai ver que está deslocado daquilo que era a geografia original, né, desse país, dessa região. Isso foi uma das coisas que os europeus fizeram e afetou muito a organização geopolítica do continente africano. Esse reino do Ghana ele teve seu auge entre os séculos 7 e 11, e sua principal atividade econômica era o comércio do ouro. O reino do Ghana, cujo nome significa chefe guerreiro, está dividido entre tribos independentes, que constituíam um grande império. Então, o reino do Ghana era constituído de várias tribos diferentes
E essas várias tribos diferentes acabavam formando um verdadeiro império. O reino do Ghana, na verdade, era um grande império, tá? Ah, com vários idiomas, com várias culturas, com várias religiões. Isso era uma coisa muito diversificada, assim, a formação social dentro do Ghana era muito diversificada. Em 1240, o Império do Ghana foi dominado, o reino do Ghana foi dominado pelo Império do Mali, que se destacou na África Ocidental entre os séculos 12 e 14, e foi um dos maiores impérios da história africana. A riqueza do Império do Mali, de modo semelhante à de Gana, derivava principalmente do ouro extraído na região, do controle das rotas das caravanas comerciais que atravessavam o Saara. Deixa eu falar um negócio interessante aqui. Sobre o Ghana, sobre o Mali e a questão do ouro. Na África, já havia uma intensa produção de ouro. Quando os europeus chegaram na África, eles tipo assim, caraca, aqui tem muito ouro, o que é isso? E eles sabiam trabalhar muito bem com ouro, sabe? Minerar ouro, onde achar ouro, coisas que eles fabricavam em ouro. E quando, aqui no Brasil, por volta do século XVIII mais ou menos, quando descobriram ouro em Minas Gerais, os europeus começaram a comprar escravos africanos dessas regiões, do Mali, do Ghana, do Congo, para poder pegar esses escravos especialistas em mineração de ouro e trazer para o Brasil para trabalhar com mineração em Minas Gerais, né? Então, tá aqui um exemplo e tá aqui uma relação entre esses caras e o Brasil, que vai ter mais para frente. Tá aqui uma pintura, né? O rei com a sua coroa de ouro, com seu cetro de ouro, segurando, né, uma pepita de ouro. Tá todo trabalhado na ostentação aqui. Esse imperador do Mali, né? Mansa Musa é o nome dele, uma ilustração do século XIV. Bem, na parte oriental da África, houve dois impérios que se destacaram. O Império da Etiópia, o Império Monomotapa. O Império Etíope, ou seja, da Etiópia, também conhecido como Abissínia, era um outro nome que a Etiópia tinha, Abissínia. Foi um dos mais longevos, ou seja, um dos mais longos, existindo do século XIII até o século XX. Olha só que doideira. Até bem próximo da nossa época, quando em 1974 a monarquia foi derrubada por um golpe de Estado. Já o Império Monomotapa surgiu no século XV e estava localizado onde hoje se encontram os países Moçambique e Zimbábue. Depois vocês dão uma olhadinha no mapa. Tudo isso que eu estou falando aqui, tá, galera? Ou então eu vou abrir um mapa aqui para vocês darem uma olhada. Seus habitantes dominaram o uso do ferro e fabricaram utensílios e armas com esse material, fato que facilitou sua dominação sobre outros povos do continente. Devido à localização geográfica, ambos possuem importante comércio marítimo com outros povos que viviam à margem do Oceano Índico. Então tá aqui, ó. Tá aqui o pezinho da África, né? Parte de baixo da África, o extremo sul da África. E aí esses povos eram banhados pelo Oceano Índico. E tá aqui, ó. Isso aqui é a ilha de Madagascar, tá vendo? Isso é um mapa antigo, tá? E aí eles tinham um controle de rotas nessa região aqui, com outros povos aqui da parte mais oriental da África. Esse é o mapa do século XVII do território Monomotapa, tá? Bem, aí vem na parte sul do continente, né? Reinos do Congo, Benin, ok? Que inclusive esses dois reinos foram fundamentais para a vinda de escravos para o Brasil, né? O Congo, como eu já falei, né? Escravos trabalhavam com mineração do ouro e o Benin também. Bem, a partir do século XIV, o Reino do Congo foi um dos mais poderosos impérios africanos.
principalmente devido ao controle comercial de rotas que ligavam a África do Norte ao Sul. Dividido em províncias e diversas áreas de influência, o Império do Congo se estendeu do Oceano Atlântico até onde está o Gabão atualmente. O Império do Benin, também chamado de Império Edo, formou-se onde hoje se encontra o território da atual costa da Guiné e ficou bastante conhecido por seu notável desenvolvimento comercial e artístico. Eu vou caçar o mapa aqui para vocês para mostrar. Beleza, então aqui, ó, separei aqui uns mapas para vocês. Ó, esse aqui é um mapa mostrando uma divisão da África, para vocês terem uma noção de que é norte, sul, oriental, ocidental. Então aqui nós temos, ó, a África Oriental, aqui em laranja, onde vocês podem ver aqui, ó, Madagascar, a Etiópia, a Eritreia, enfim, é tudo nessa região aqui, ó. E repara que essa parte aqui oriental da África, ela é banhada um pouquinho pelo Mar Vermelho. Isso aqui é o Mar Vermelho. Mar Vermelho, tá? Então aqui essa parte é banhada pelo Mar Vermelho. Aqui já é o Oceano Índico, tá? E vocês percebam que a África é vizinha da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita e outros países aqui próximos à Arábia Saudita. Ok? Então essa parte oriental. Nós temos aqui a parte meridional ou sul, né? Eu preferia chamar de extremo sul. Extremo sul da África. E a África do Sul, o país África do Sul, fica aqui, tá? Nós temos a parte central da África. Essa parte central da África, e um pedacinho dessa outra parte aqui, é muito conhecida pelas florestas tropicais, a região subsaariana. E nessas regiões mais para cá é a região de savana, né? O Kit Rei Leão, ok? Parte ocidental, banhada pelo Oceano Pacífico, assim como a parte central e sul, né? E aqui o norte da África. Nós temos Líbia, Egito, Sudão. O Ceuta é aqui em cima. Lembra a nossa aula sobre o Ceuta? O Ceuta é aqui onde está a minha setinha. O Ceuta fica na África, tá? E aqui é a Península Ibérica, que eu até botei na prova, perguntei na prova, né? Quais são os dois países que estão na Península Ibérica, né? Que compõem a Península Ibérica. No caso aqui, ó, Portugal, Espanha, né? Vizinho aqui da África, divididos apenas pelo canal, pelo Estreito de Gibraltar. E aqui na pontinha, o Ceuta, tá? Então, uma divisão aqui da África, norte, sul, ocidental, oriental, central, tá? Tem um outro mapa aqui para mostrar para vocês o Reino do Mali. Então aqui, ó, o Reino do Mali, o Império do Mali, perdão, Império do Mali, fica localizado nessa região aqui, bem extenso, tá vendo? Fica abaixo do deserto do Saara. Professor, cadê o deserto do Saara? Tá aqui, ó. Toda essa parte aqui mais amarronzada é deserto. E é o deserto do Saara. Então ele está numa parte mais verde, um pouco mais verde aqui, né? Que já é a parte de floresta. E o Reino do Mali, o Império do Mali banhado pelo Oceano Atlântico aqui, ó. Tá? Um outro reino, só para ilustrar, tá? Não vou mostrar todos não, é o do Benin. Né? A costa do Benin. O Benin que está meio que na garganta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Na garganta da África. Fica Benin, tá vendo? Aqui, ó, essa ilhazinha, o Gogó aqui, ó. O Gogó tá aqui, ó. Benin fica aqui. Então nós vamos ver vários impérios, vários povos ali espalhados no continente africano, ok?
E esse espalhamento desses povos e tal é que marca essas diferenças tão grandes que existem entre um e outro. Eles são. Há traços semelhantes, mas eles são muito diferentes. Por que eu insisto nisso com você? Professor, você está insistindo tanto nessa parada? É para mostrar para vocês que é meio que preconceito a gente achar que é tudo igual, né? Ah, existe na África. Qual é a língua que se fala na África, professor? Várias. Um monte. É a mesma ideia de você ir para a Europa. E na Europa você vê gente falando em português em Portugal, espanhol na Espanha, inglês na Inglaterra, né? Grego na Grécia, russo na Rússia. Tá entendendo? Falando eslavo no leste europeu, falando línguas nórdicas do norte da Europa. Cada um tem um idioma diferente, cada um tem um modo de vida diferente. E assim era com eles também, tá? Então, antes da presença europeia na África, a África tinha vários reinos, vários... ainda tem, né? Vários povos diferentes, mas nós vamos ver essa realidade mudando após a colonização no século, por volta do século XIV, XIII, XIV, e principalmente quando chegar ao século XIX, que aí vai ficar bem pior o continente africano com a relação entre os europeus. Egito. Egito, um império africano, um reino africano? Sim, o Egito é um reino africano, ok? Alguns pesquisadores europeus eles tentaram separar um pouco a ideia do Egito sendo um reino africano. Por quê? Porque eles perceberam o quanto o Egito ele era muito desenvolvido, entre aspas, assim, né? E aí começaram a criar uma relação do tipo assim, caraca, isso aqui é muito desenvolvido pro restante do que é a África. Uma visão até da Europa de querer desprestigiar o que foi a formação dos outros povos africanos. E isso trouxe essa noção pra gente de que o Egito não pode ser na África. Como assim? O Egito não tem cara de África. É porque reduziram a ideia do ser africano como se fosse um cara no meio do mato, no meio dos leões, caçando uma lança, um escudo, minimizar a imagem do ser africano com isso. E não é. Você vê que no Egito é simplesmente um modelo diferente do que era o restante da África. Então nós temos o Egito como um império imenso, pirâmide, super desenvolvido e tal, pá. E nós temos também na África a cidade de Cartago. Cidade que foi muito importante, banhada ali no oceano, no mar Mediterrâneo, fica no norte da África, tá? E Cartago foi uma cidade super desenvolvida também. Isso aqui é uma ilustração de como era a cidade de Cartago. E havia os portos em Cartago que eram muito disputados com os gregos, e os romanos tentaram invadir Cartago também, que fizeram uma guerra contra Cartago e dominaram Cartago, tá? Então aqui é um outro exemplo de uma civilização egípcia, que é Cartago. Falando sobre religião, a religião egípcia ela ficou muito mais famosa do que todo o contexto religioso de outras regiões da África. Então nós temos aqui algumas representações de deuses egípcios, né? Amon, Bastet, Ra, Ísis, Osíris, Tote, Horus, Anubis. Você vê que o Osíris ele é verde, né? Tem a cara verde ali, mas é porque ele vai ter essa aparência depois que ele ressuscita, né? Porque ele vai ser morto, mumificado e volta à vida. Ele tem essa cara de zumbi aqui, né? Bem, então existe um sistema de crenças na África que é muito diferenciado. Você vê no Egito é de um jeito,
Nos outros países é de outro jeito. Então nós vamos ver no Egito, perdão, nós vamos ver na África a religião egípcia, que ela é muito específica, né? Nós vamos ver o islamismo, sim, a religião islâmica vai se fixar na África em um determinado momento da história, e as religiões baseadas na mitologia iorubá, que está aqui, ó. E essa religião de origem iorubá é que vai ser trazida para cá para o Brasil com os escravos, dando origem a religiões como o candomblé, ok? Uma coisa interessante do candomblé é que o candomblé é uma religião brasileira. É uma religião brasileira, ou seja, ela foi criada no Brasil, mas com os elementos de matriz africana. Enquanto que a Umbanda é uma religião africana trazida para o Brasil, ok? E essas religiões, elas possuem um traço da mitologia iorubá, né? Então, o iorubá, que também é conhecido como Nagô, ele influenciou a construção do candomblé no Brasil e é a base também da religião puramente africana conhecida como Umbanda, tá? Bem, aqui nós vamos ver mais algumas visões geográficas, tá? De territórios. E uma outra sociedade que também faz parte da África são os berberes. Então nós falamos de Malis, falamos sobre egípcios, falamos sobre o Benin, tudo mais, esses impérios, esses reinos que existiam, eram bem construídos, eram bem organizados e por aí vai. E temos os berberes também, que não possuem local fixo para morar. Os berberes eles se deslocam de um lado e para o outro ao longo do deserto do Saara, e eles vivem de comércio, de transporte de mercadorias, porque eles são conhecedores de rotas comerciais e por aí vai, tá? Bem, então esse foi um breve panorama a respeito do que é a África, tá? Bem, eu vim para essa parte aqui do Google para eu poder mostrar para vocês os biomas africanos, né? Para vocês perceberem que na África não tem só savana ou o deserto do Saara, enfim. Então nós temos aqui uma legenda que mostra que, ó, cada cor dessa aqui é um tipo de ambiente de solo diferente, né? Essa parte mais verde aqui, ó, é a savana, né? A parte aqui mais alaranjada é deserto, né? Verde escuro, selva tropical, né? Mais acinzentada, bosque seco subtropical. Então, tem vários tipos de ecossistemas, de biomas diferentes. A África não é só uma coisa só. Geralmente a imagem que nós temos da África é essa aqui, ó. Abrindo aqui now para vocês em real time. Aqui, ó. Essa é a imagem que a gente tem geralmente da África, né? Isso aqui é a savana. Leão, girafa e tal. Só que a África não é só isso. Isso é uma parte, eu diria até mais, uma pequena parte do que é a África. Porque a maior parte da África é deserto. E uma outra parte que também é muito grande na África é a floresta. Aqui, ó. Isso porque a África, gente, ela pega várias faixas ali dos trópicos do planeta, né? Tá aqui, ó. Um exemplo de florestas na África. Vou mostrar aqui a floresta do Congo. Como é que é o Congo?
que é uma região na África, né? Na África tem gorilas que vivem em florestas e por aí vai. Então aqui, ó, parte tropical, tá aqui, ó, de floresta, aqui, ó, floresta do Congo, os gorilas aqui, ó. E olha como é. Aqui, ó, floresta, parece a Amazônia. Isso aqui parece a Amazônia, mas isso aqui é o Congo, uma foto do Congo, da floresta do Congo. Pra vocês terem uma ideia, entendeu? E deserto. Que é a imagem de deserto que vocês têm ok, é isso mesmo. Já é bem definida, né? Então, deserto. Show. Tem uma fotinha aqui embaixo, ó. Vou tentar ampliar ela aqui. Que aí mostra essa relação floresta e deserto, né? Essa divisão. Aqui, ó. Deserto. Essa região aqui da também é vizinho, ó, também é desértica. E aqui começa a floresta. Ok? E é isso, gente. Então é uma aula assim mais para desmistificar algumas coisas, né? Algumas imagens, algumas visões que nós temos com relação ao povo africano, né? O povo africano esse que foi muito explorado ao longo de séculos, dominados por outros países, sequestrados para outros continentes para serem escravizados, né? Um outro ponto interessante aqui, que eu não posso esquecer também, é que muita gente tenta polemizar essa coisa da escravidão na África, né? Ah, mas os escravos vieram para o Brasil, mas os próprios negros escravizavam os negros. Essa relação de escravidão dentro do continente africano é a mesma relação de escravidão que existia na Europa, por exemplo. Na Europa, se a gente for falar de cor de pele, na Europa branco escravizava branco também. Ué, os romanos tinham escravos, os gregos tinham escravos, e por aí vai. A mesma lógica tem na África. Então, nessa época dessa escravidão antiga, que nós até chamamos de escravidão cultural, é uma escravidão que se dá na relação de vencido e vencedor, né? Um reino invade um outro reino, conquistou o outro reino. Os perdedores são feitos escravos. Na Grécia, uma pessoa que poderia estar endividada poderia também se escravizar. Então, o que está em jogo aqui não é a questão assim, eu não vou escravizar o cara porque ele também é negro. Não. A questão que está aqui é a seguinte, ele é de um outro povo, ele é de um povo inimigo. Assim também como na Europa, né? Então as pessoas tentam ficar minimizando essa questão da escravidão no Brasil, usando como exemplo o fato dos africanos eles escravizarem uns os outros. Mas esse outro, para o africano, é um inimigo que foi vencido. Logo, eu coloco ele sob o meu poder. A diferença dessa relação escravista, cultural, de dominação, de exercício de poder, de conquista, que ocorre na África e na Europa, a diferença é que quando os europeus chegam na África, eles se aproveitam desse sistema escravista para fazer dele um comércio. E aí a escravidão africana negra, ela vira uma exclusividade nessa época. Pergunta se o europeu está comprando escravo dentro da Europa. Não. Por quê? Porque essa questão escravista dentro da Europa ela já havia sido de uma certa forma até superada. E essa prática escravista permanecia dentro da África, se aproveitaram disso. Porque eu vou te falar, se tivesse ainda escravidão na Europa, eles iriam fazer a mesma coisa com os próprios europeus. E aí, como a África ainda utilizava esse sistema escravista e a Europa se aproveita desse sistema escravista
para fins comerciais, aí com o tempo a escravidão ficou uma coisa como um estigma do negro. Ficou uma coisa assim, exclusiva para o povo preto. E aí as relações. Quem é preto é escravo. Quem é preto serve para ser escravizado e por aí vai. Mesmo com a abolição da escravidão, em muitos países no mundo, a Europa, ainda no século XIX, vai invadir a África e continuará fazendo escravos dentro do continente africano. Então aí você para e pensa assim, nossa, a África tem tantos países pobres? Tem. Mas também tem muitos países ricos, países até bem desenvolvidos. Isso não inclui o Wakanda, porque o Wakanda não existe. Mas enfim, essa pobreza, essa miséria da África, de alguns países africanos, se dá por causa desses séculos de exploração. Né? Vocês viram, né? Tinha muito ouro na África, em algumas regiões da África. Mas isso vai ser explorado ao longo de séculos. Ok? O que vai trazer esses transtornos para o continente africano até hoje. E sem contar os conflitos internos dentro da África, né? Muita guerra, muito conflito, que é fruto de disputas territoriais que os próprios europeus se aproveitaram dessas disputas territoriais, para vender armas, por exemplo. A Rússia foi um país que vendeu muita arma na África. Ou seja, que investiu nas guerras internas dentro da África. Vou dar aqui um exemplo para vocês, para a gente poder fechar. A Rússia, ela produzia e produz, né, de fabricação russa, um fuzil muito famoso chamado AK-47. O AK-47 é um fuzil que ele disputa ali pau a pau com o fuzil americano, que é o AR-15. E olha só que interessante. Esse fuzil foi tão difundido na África, tão vendido na África, e foi utilizado até mesmo para a roubada de reinos africanos e tudo mais, por causa de investimento estrangeiro russo. Que algumas bandeiras africanas aqui, ó, carregam um fuzil AK-47 nela. Olha que loucura isso, gente. Olha que viagem. Isso aqui é a bandeira de Moçambique. E não é a única, tá? Se a gente der uma rápida pesquisadinha, nós vamos ver que outros países africanos também sustentam armas, no caso a arma, o fuzil AK-47, em suas bandeiras. Como essa bandeira aqui, por exemplo, que é um exemplo dessa interferência europeia em algumas regiões da África. Ok? Bem, galera, é isso. Nossa aula de hoje, né? Muitas curiosidades sobre o continente africano. Espero ter compensado aí esse dia. E estamos juntos aí para a próxima semana. Quinta-feira, estamos mais uma vez reunidos para a nossa aula. Beleza? Um abração para todo mundo, fique com Deus e tchau, tchau. Uou.